Oi, gente, eu sou a Natália. Oi, Natália! E já faz uma semana que eu não uso pra, pro, num em demasia nos meus textos. Você já ouviu falar em vícios de linguagem? É sobre eles que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Vou contar os 4 vícios de linguagem que eu mais encontro nos textos que eu faço preparação de texto, para que você fique atento durante a sua escrita para que ele não aconteça. Que tal um café? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou autora de Usuários de Luísa, Matérias do Correção, Quando a Areia Acabar Eu Estarei Aqui, e sou leitora crítica e preparadora de textos. E durante o meu trabalho preparando textos, lendo os textos dos meus clientes autores, eu encontro bastante vícios de linguagem, assim como também meus leitores críticos, meus preparadores de textos e revisores encontram no meu texto. Porque os vícios de linguagem, ninguém está salvo deles, Todo mundo comete. Eu fiz essa brincadeira humorística no início do vídeo porque é justamente isso, Todo mundo está sujeito a cometer vícios de linguagem, principalmente quando a gente está escrevendo, mas na fala também. Mas a gente precisa ficar atento para que cada vez a gente cometa menos vícios de linguagem, tenha menos vícios de linguagem, para que o nosso texto sempre esteja bem bonitinho. Mas, primeiro, o que são os vícios de linguagem, Eles são expressões linguísticas que, de acordo com a norma culta, são inadequadas de se usar. Por que eu falo que é de acordo com a norma culta? Porque eu não vou falar que tá errado, Não tá errado você usar muita gíria. O seu jeito de falar é assim. Às vezes o jeito de falar do seu personagem é assim. Então, de acordo com a norma culta, usar muitas gírias, por exemplo, é inadequado. Mas se a gente vê, nossa, o personagem ele fala assim, é o jeito dele e isso faz parte da narrativa, eu não vou falar que tá errado, porque não tá, É a construção do personagem. Mas é aquilo, é de caso a caso. Por isso que, de acordo com a norma culta, de acordo com gramáticas e etc., esses vícios de linguagem são inadequados. E eles acontecem por diversos motivos. Ou é desconhecimento mesmo, do autor, do falante, do enunciador, ou por desatenção, Desatenção mesmo, você foi escrevendo e aí no fim, quando você foi reler o seu texto, você viu que você usou demais uma coisa que não deveria ter usado. A questão é que eles podem atrapalhar a experiência do leitor, Quando a gente está falando de texto escrito, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então, para que você fique atento quanto aos vícios de linguagem, vou falar de 4 deles, 4 vícios de linguagem que mais aparecem durante as minhas leituras críticas e durante as minhas preparações de texto, para que você fique atento se você não está cometendo alguns deles. O primeiro é o que eu falei ali na abertura do vídeo, durante ali o meu sketch humorístico, que é o uso de pra, pro, num, numa, esses encurtamentos, de para a, para o, em um. Esses encurtamentos, eles indicam oralidade, Então, se você puser num diálogo, muito provavelmente o seu revisor, ele vai deixar ficar. Mas o narrador, que normalmente fala na norma culta, ele já não deveria usar muitos desses encurtamentos, Porque eles existem na sua forma completa, Vamos dizer assim, existe o para, e é ele que a gente deve usar quando a gente está escrevendo na norma culta. É possível usar o pra, pro, num, numa, mas devem ser usados com parcimônia e, na maioria das vezes, em diálogos apenas, mesmo se o narrador for personagem, tá? Só em casos, assim, extremos de um narrador personagem cujo conhecimento da norma culta da língua portuguesa não exista. Aí a gente pode ver que o narrador pode falar com esses encurtamentos, assim. Mas, na maioria dos casos, sempre é bom não usar. O segundo vício de linguagem é o de pronomes possessivos.
né? O uso de pronomes possessivos em demasia. Sua, seu, minha, nossa, deles. Esse uso de pronomes, ele muitas vezes não vai ser necessário na frase. Porque a gente já sabe a quem está se referindo aquela frase. Como exemplo, eu escrevi uma frase que, assim, é muito comum de eu achar nos textos. Ana levantou da sua cadeira, pegou sua mochila, calçou no seu quarto. Ana levantou da cadeira, pegou sua mochila, calçou seu tênis, saiu de casa. Eu nem consigo ler a frase errada de tanto que eu já estou querendo corrigir. Vamos de novo. No seu quarto, Ana levantou da cadeira, pegou sua mochila, calçou seu tênis e saiu de sua casa sem se despedir de sua mãe. Entendeu? A gente já sabe, desde quando está no seu quarto, a gente já sabe que tudo que está no quarto da Ana pertence a Ana, né? Nessa história hipotética, porque essa Ana em específico não divide quarto com ninguém, tá? Então, preste muita atenção se você não está usando o seu, sua, dele em demasia, porque esses pronomes, eles só dificultam a leitura, não fazem que a leitura seja fluida, fica travado, né? Vocês perceberam que eu nem consegui ler para vocês o exemplo que eu tinha escrito, porque eu realmente fiquei travada muitas vezes por conta dos pronomes possessivos. O terceiro é o uso de reticências em demasia. As reticências são um sinal gráfico que indica que aquele pensamento, aquela frase, ela não foi concluída, né? Ela ficou em aberto. Então a gente põe as reticências para justamente mostrar isso. Ideias interrompidas. E eu percebi que de uns tempos para cá, muita gente anda usando as reticências para qualquer coisa. Em lugares onde o uso de uma vírgula é o necessário, ou o uso de um ponto final mesmo. Às vezes uma exclamação, né? Justamente o contrário de um pensamento que não foi concluído, né? Um pensamento concluído com muita energia, e aí tá lá as reticências. Além de que muita gente está usando na narração isso, um narrador observador em terceira pessoa, usando reticências, como se o narrador não tivesse concluído o próprio pensamento, mesmo que ele não seja um narrador personagem, seja um narrador totalmente fora daquela história, né? É um narrador que só está contando mesmo. O que normalmente não faz sentido. Por que eu estou usando tanto normalmente, né, nesse vídeo? Porque tudo tem suas exceções, né, gente? Principalmente quando a gente está falando de arte, tudo tem exceções. O que eu estou falando é do usual, né, o mais usado. Mas vamos voltar para o uso das reticências. Mesmo em diálogos, né, quando o personagem não terminou mesmo a ideia, o pensamento, a gente pode usar, e é legal usar reticências, mas nem sempre, né? Eu já me peguei lendo diálogos em que a cada 3 palavras tem uma reticências, ao invés de uma vírgula, por exemplo. E é perceptível que isso não foi usado de maneira intencional, né? Foi usado de maneira mesmo que a pessoa desconhece as regras da norma culta. Existe o uso intencional, né? Isso que eu quero dizer quando é normalmente. Existe o uso intencional, e quando é intencional, é perceptível que é intencional, e existe o uso de quando a gente não sabe. Então é legal quando você estiver escrevendo perceber os seus vícios de linguagem quando você está usando intencionalmente ou não. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Raramente é a reticências que você vai usar. Raramente. Reticências é um sinal gráfico que a gente quase não vai usar, mesmo em diálogos. Muito provavelmente, o sinal que você está procurando ali é uma vírgula. Eu tenho quase certeza. Então, reveja ali seus diálogos, reveja suas narrações, seus textos em geral, e veja se aquela reticência é realmente uma falta de término de um pensamento, de uma ideia, se realmente ele está marcando o que ele precisa marcar. Porque às vezes a gente usa os sinais gráficos, que são mais, né, diferentes, né, que não é uma vírgula, que não é um ponto final, constantemente, no nosso dia a dia mesmo, e quando a gente vai usar ele para marcar o seu real sentido, né, o seu real significado, ele vai perder
o sentido dele ali, porque a gente dialogou tanto que ele perdeu o sentido, ele virou uma vírgula, né? A reticências virou uma vírgula, o que não é o caso, que não deveria acontecer. Então, o uso de reticências é um que eu ando vendo bastante e que você precisa ficar de olho. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas gosta de falar sobre escritas, sobre narrativas, sobre livros, eu sempre tô falando, eu falo que aqui é a casa das narrativas, junto com um cafezinho, né? Então eu te convido para tomar mais cafés comigo, se inscrevendo aqui no Que Tal um Café. E o quarto e último vício de linguagem que eu quero falar é o uso de vocativos em diálogos. E isso é em escrita de livros, isso é em escrita de audiovisual, às vezes fazendo até mesmo um videozinho, né, uma ficção no TikTok, sei lá, qualquer lugar que você vai ter um diálogo. E você vai usar muito o vocativo, no caso, o nome dos personagens. Em quase toda fala, se não em toda fala, você coloca o nome do personagem que tá conversando um com o outro. Então, ai, Carol, você acha mesmo que eu devo fazer isso? É claro, Nath, por que você não faria isso? Carol, eu tive uma ideia, mas talvez não seja muito bom, né? Eu acho que é bom, Nath. Eu acho que sim. Entende como usar o nome da pessoa em toda frase torna um diálogo muito forçado? Não é real. Pensa você conversando numa conversa de bar, numa conversa de café, com alguém. Você não vai repetir o nome daquela pessoa que você está conversando em cada frase que você falar. Muito provavelmente você vai repetir o nome dela quando você quer chamar a atenção dessa pessoa. Não, Nath, você não escutou o que eu falei? Antes você estava chamando de amiga, ou você nem falava nada, você só falava o que você queria falar mesmo, né? Então, repetir o uso dos vocativos durante o diálogo torna aquele diálogo bem irreal. Mostra que aquele diálogo ele foi escrito por alguém. O que, quando a gente está escrevendo uma ficção, principalmente uma ficção para entretenimento, a gente quer esconder, né? A gente quer esconder que existe esse autor que criou aqueles personagens, que criou aquele diálogo. A gente quer que os leitores eles entrem na história e se percam nessa história, vivam essa história junto com aqueles personagens. E quando a gente começa a colocar muita coisa que não é verossímil, que parece forçada, que parece escrito por alguém, essa mágica, né, de entrar em uma história e se perder lá dentro, ela se perde, ela fica travada. Por isso que muito cuidado na hora de escrever os diálogos para não forçar esse diálogo colocando o nome de personagem em todas as falas. Show, Nath! Você falou aí 4 vícios de linguagem, vou prestar atenção, mas como é que eu vou resolver isso? A primeira coisa é que você tem que conhecer quais são os seus vícios de linguagem, né? O que você mais faz aí e como que você vai reconhecer isso? Tem 2 maneiras. A primeira é passando o seu texto por uma leitura crítica, por uma preparação de texto. São os serviços que eu faço, inclusive. Quem quiser um orçamento, o meu e-mail está aqui embaixo, é só me mandar um e-mail. O profissional, o leitor crítico, o profissional preparador de texto, ele vai te orientar sobre seus vícios de linguagem, né? Ele vai falar, olha, você tem esse vício de linguagem, então atenção nele. No caso da leitura crítica, que não vai fazer mudanças. No caso da preparação de texto, que já mexe ali no texto, ele vai mexer nisso, mas vai avisar, olha, eu mexi nisso porque é um vício de linguagem seu, tal. Então, é legal porque você vai ter esse olhar de outro profissional em cima do seu texto. Mas, Nath, eu não posso pagar por uma leitura crítica, não posso pagar por uma preparação. Inclusive, tem um vídeo sobre isso, que é esse daqui. Depois desse vídeo, vai lá ver ele. Aí você vai ter que ler o seu texto de forma totalmente crítica. Sair do seu texto e ficar olhando e falar, nossa, olha como eu repeti essa palavra aqui, olha como que eu uso muitas reticências e tal. É um trabalho muito difícil, tá? É um trabalho muito difícil. Por isso que a visão de outro profissional é sempre, assim, a melhor opção. Porque você rever o seu texto, você tem esse vício de linguagem, entende? Então pode ser que você olhe para ele e você não veja como um erro. Você vê como uma coisa normal, porque é seu. Então, esse seria um trabalho muito difícil. Por isso que
é legal passar por outro profissional, né? Um revisor também vai falar sobre isso. E aí, na próxima vez que você vai escrever, você vai prestar bastante atenção nesse caso, tá? Preste bastante atenção no próximo. E você pode, por exemplo, no final do seu primeiro rascunho, dar uma pesquisada, né? Dar um Ctrl F no seu arquivo e pesquisar, por exemplo, se o seu vício de linguagem é usar muito pra, né? Dá um Ctrl F, procura os pra no seu texto. Às vezes você vai achar o quê? 60 pra e isso pode diminuir para 20. Lembrando que isso é interessante que você faça em qualquer texto que você esteja escrevendo. Eu já fico de olho nos meus. Até em legenda para rede social eu fico de olho para o uso de pra, pró, num, numa, porque 2 vezes meus revisores, leitores críticas já falaram sobre isso e é um vício que eu tenho mesmo, então eu fico de olho para não usar muito. E aí eu queria saber de você, você sabe qual é um vício de linguagem que você normalmente tem ao escrever? Deixa aqui nos comentários, me fala qual foi a sua experiência assim, descobrindo isso e o que você faz hoje para evitar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!